Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora presentes no santuário, bem-vindos para a nossa celebração eucarística. Bem-vindo você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco através dos meios de comunicação. Estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum e o Evangelho de hoje nos chama para a confiança e a entrega total nas mãos do Senhor. Queremos meditar, queremos ouvir a palavra de Deus, queremos nos alimentar da Eucaristia. Nessa celebração, coloquemos as nossas intenções, nós que aqui estamos, aqueles que rezam conosco pelos meios de comunicação. Rezamos por nossas famílias, pelos desempregados, por aqueles que se recomendaram às nossas orações, pelos doentes, pela nossa querida família dos devotos que mantém a obra evangelizadora do Santuário Nacional. Somos uma grande família reunida ao redor do altar do Senhor. Nós acolhemos com alegria o Padre Sérgio, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Capim Branco, Minas Gerais, diocese de Sete Lagoas, que concelebra esta Eucaristia. E nós acolhemos você, que veio de perto, que veio de longe, para rezarmos. Vamos iniciar a nossa celebração com alegria, em pé, cantando. Pai, somos nós o povo eleito, e Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, e Cristo veio reunir. Para viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Pai, somos nós o povo eleito, e Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, e Cristo veio reunir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, logo no início da nossa celebração, olhamos para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa caminhada. Nós nos reconhecemos pecadores, limitados, frágeis, e nós queremos nos confiar à misericórdia do Senhor. Peçamos perdão dos nossos pecados, cantando. Senhor, que sois o caminho e nos leva ao Pai, em ti piedade de nós. A verdade ilumina os povos, tem de piedade de nós, Cristo, 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 Christe,
eleison. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Que o Deus Todo Misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos ficar sentados, ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti em um livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna sua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico, uma úlcera sem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os seus amigos te esqueceram, não te procuram mais. Eu te causei uma ferida como se fosse inimigo, como um castigo cruel. Por causa do grande número de maldades que te fez endurecer o pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão, hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que o molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim, diz o Senhor. Serei meu povo e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus.
Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará a sua descendência, para quem cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios os servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. Aleluia, 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 aleluia. Mestre, tu és filho de Deus, és rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados, queridos irmãos e irmãs, prezado Padre Sérgio, que concelebra. Que beleza
estarmos aqui na Casa da Mãe Aparecida, no início do nosso dia, a Casa da Mãe também podendo chegar aonde você está, através dos meios de comunicação, de maneira que nós podemos nos reunir ao redor da mesa da palavra e nos alimentar. Estamos nos primeiros dias do mês de agosto, importante não perdermos a tônica desse mês, que é o da oração pelas vocações sacerdotais, religiosas, pela vocação familiar, pela nossa vocação leiga. Portanto, lembrando sempre dos nossos sacerdotes, dos religiosos e religiosas, dos nossos papais, das nossas mamães, dos nossos catequistas, dos nossos leigos engajados em nossas comunidades, nos diversos ministérios, nas suas atuações. Pelo batismo, todos somos missionários, pertencemos a uma nação santa, povo sacerdotal, profetas, somos chamados a ser sal, luz neste mundo que precisa tanto da nossa presença. E essa força para sermos vocacionados, essa força para dizermos a cada dia o nosso sim, provém justamente da escuta da palavra de Deus, da sua meditação, que possamos aurir de sua força e que possamos também sempre nos alimentar da Eucaristia que nos sustenta na nossa caminhada. A primeira leitura, um trecho da profecia de Isaías, nos apresenta duas atitudes opostas. A primeira delas é a desventura, a infelicidade do povo de Deus que naquele momento está exilado na Babilônia. É um povo escravo, um povo sofredor, um povo que sente saudades da sua terra, do seu culto, do templo, e um povo que vive a sensação do abandono, como que se estivesse ferido de morte, como se estivesse condenado a não ter mais esperança. Por outro lado, nós vemos a profecia de libertação e de esperança que Jeremias propõe e anuncia. O amor de Deus é mais forte do que o pecado. Se pela desobediência o povo de Deus acabou sendo escravizado na Babilônia, exilado, também pelo amor de Deus eles experimentarão a liberdade, experimentarão a esperança. O povo de Deus terá a sua vida triste transformada em alegria, porque diz o profeta, Deus fará surgir no meio do povo o seu escolhido, e esse escolhido terá como função primordial justamente aproximar Deus e o seu povo. E é claro que hoje nós, fazendo essa leitura de Jeremias, nós olhamos para Jesus e vemos em Jesus o enviado do Pai, o enviado que nos liberta e que nos aproxima do amor de Deus e nos faz todos sermos irmãos e irmãs. É esse Jesus que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que nós acabamos de ouvir. A cena é bastante conhecida. É noite, os discípulos estão na barca, o mar está agitado e lá pelas altas horas da noite ou na madrugada, Jesus vem em direção a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, apavorados, pensam ser um fantasma e Jesus logo se identifica, não tenham medo, sou eu. E Pedro, tomado do entusiasmo, diz, se tu és
o Senhor, se és o Senhor, peça que eu vá caminhando também em sua direção. E Jesus diz: vem. E Pedro salta do barco e começa a caminhar em direção ao Mestre. E o mar bravio, normalmente com as suas ondas fortes, faz com que Pedro perca a coragem e comece a afundar. E Jesus então, ao grito de Pedro, estende a mão e o retira das águas. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se mostra aos discípulos como é o domínio das forças do mal, simbolizadas pelas águas do mar revolto. Jesus se mostra que ele possui a força de caminhar sobre este mal. E Jesus quer que todos nós o sigamos. E seguir Jesus é justamente desvincular-se, abandonar o mal, ousar tudo na fé, como ousou Pedro, sem hesitar. E muitas vezes o Senhor nos chama a irmos até Ele sobre águas turbulentas. E quão turbulentas são as nossas águas. Nós vemos hoje o sofrimento, a oposição, as doenças, as dificuldades tantas que nós enfrentamos no dia a dia. Não é fácil caminhar sobre estas águas, não é fácil caminhar sobre o mal. E se a nossa fé fraquejar, nós seremos vencidos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença de Jesus Cristo. E se, porventura, nós começarmos a afundar, nós não devemos perder a coragem e a disposição de clamar pelo Senhor e gritar a Jesus como Pedro: Senhor, salva-nos. E Ele então estenderá a mão para nós. Nós não estamos sozinhos. Portanto, as leituras de hoje, um convite à esperança, à fé, ao arrojo. Nós somos convidados a irmos em direção sempre de Cristo e em direção aos nossos irmãos. Não importa o mar, com as suas ondas, com as suas vagas, não importa o mar com sua profundeza, não importa o vento impetuoso, não importa as forças do mal. Cristo está conosco, Ele vence todo o mal, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da história. E nós não fazemos essa caminhada sozinhos. Além de Jesus, naturalmente, como centro e referência da nossa vida, nós fazemos essa caminhada em comunidade. Temos nossos irmãos e irmãs que caminham conosco. Nós nos salvamos juntos, nós vencemos juntos. O Senhor está presente em nosso meio. Peçamos então a Cristo, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a graça da confiança. Isso mesmo, peça hoje aqui em Aparecida, você que está em casa, peça sempre a graça da confiança no Senhor. Reconheçamos Jesus em sua palavra, na Eucaristia, na comunidade. Não tenhamos medo, não tenhamos medo. O Senhor vem sempre ao nosso encontro, Ele não nos deixa afundar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar todos em pé para colocarmos diante do Senhor as nossas preces, as nossas necessidades, e a cada súplica nós iremos rezar: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Todos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Abençoai vossa Igreja no anúncio do Evangelho,
para que ela alcance o coração da humanidade, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Abençoai os cristãos que têm a força da profecia, da esperança e da solidariedade humana, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Abençoai aqueles que labutam para libertar e devolver a vida aos oprimidos e excluídos, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Abençoai nossas comunidades e que elas, vivendo a verdade do Evangelho, sejam fraternas e fiéis, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Instante de silêncio, coloque a sua intenção, a sua necessidade, aquilo que você trouxe hoje para deixar nas mãos do Senhor por intermédio de Nossa Senhora. Mais uma vez, uma prece pelos nossos doentes, pelas nossas famílias, pelas vocações, pela família dos devotos que mantém a obra evangelizadora do santuário, por todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações. Pelas nossas intenções, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Ó Deus, vós sois nossa esperança e nossa paz. Guardai-nos bem junto de vós e de vosso Filho, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Podemos ficar sentados, momento do nosso ofertório, colocamos no altar nossos dons, nossa vida. Você que está aqui na Basílica pode fazer a sua oferta utilizando-se dos cofres que estão nos corredores. Quem reza conosco através dos meios de comunicação pode fazer a sua oferta utilizando-se do QR Code que está aí na sua tela. Assim você ajuda a obra evangelizadora do Santuário Nacional e nós podemos continuar anunciando Jesus Cristo a todas as pessoas. Com fé, com alegria, cantemos o nosso canto das ofertas. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo carinho, dom e fruto de tuas mãos. Hoje é teu povo que te louva em prosa e verso, e agradecido entoa a ti esta oração. Bendito sejas, ó Senhor, por vossa mesa, no pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. A nossa oferta agora é bênção com certeza, nossa alegria se transforma em louvação. Bendito sejas, ó Senhor, por vossa mesa, no pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. A nossa oferta agora é bênção com certeza, nossa alegria se transforma em louvação. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dê ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Orlando, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, os apóstolos e todos os santos que na vida
souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos chamados para outra vida, na vossa amizade, de modo especial Severino Venceslau da Silva, Elir Daniel, Jacinto Cordeiro da Silva, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantemos. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Nós reconhecemos o Senhor partindo o pão, mistério de amor, a nossa refeição. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão que vem do céu. Quem crer em mim irá viver.
Jesus no sacramento nos deixou, memorial da cruz, morte e ressurreição. Eu sou o pão e vem do céu, quem crer em mim irá viver. Eu sou o pão e vem do céu, quem crer em mim irá viver. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos pelas vocações sacerdotais, religiosas, cantando. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós voltamos o nosso olhar para São José, nesta manhã, aqui na Casa da Mãe Aparecida, como fazemos todos os dias ao final da nossa celebração. Nós contamos com sua intercessão, colocamos diante dele as nossas necessidades, aquilo que trazemos em nosso coração, as intenções que nos são enviadas. Rezamos pelo Santo Padre, rezamos pelas nossas famílias, rezamos pelos desempregados, pelos nossos doentes, rezamos pelas pessoas que pediram as nossas orações, rezamos pela família dos devotos e por todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.
pelas nossas intenções, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. E voltando o nosso olhar para a querida imagem da Senhora Aparecida, vamos cantando fazer a nossa consagração a ela. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. Chegamos ao final de nossa celebração. Após a bênção final, nós daremos a bênção dos objetos de devoção e das lembranças de Aparecida para aqueles que estão aqui no santuário. Quem está em casa continua com a alegre programação da TV de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Um bom dia para todos, sempre muito bem-vindos ao Santuário Nacional. Vamos em paz, permaneçamos em paz e que o Deus da paz sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora com uma calorosa salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva São José! Viva! Viva os devotos de Nossa Senhora! Viva! Palmas para a Mãe de Deus e nossa. O nosso canto final. Viva Mãe de Deus e nossa
sem pecado concebida, Eva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos